Você em casa está bem também? Está tudo tranquilo por aí? Muito medo, muita preocupação com amanhã? Eu acredito que nós todos temos preocupação com amanhã, não é verdade? A vida simplesmente se tornou incerta de uma hora para outra. Todas as coisas acabaram fugindo do normal. E nós temos hoje um novo normal, que eu não sei se dá para ser chamado de normal. Sejam bem-vindos, vocês que puderam aqui estar. É uma honra ter cada um de vocês aqui nessa manhã de sábado. A igreja tem alguns espaços ainda, mas ela não está vazia. Deus seja louvado por sua presença. E muito obrigado, você que está em casa, já participou da escola sabatina e agora vai participar também assistindo o culto divino. Que a nossa vida possa ser uma vida de louvor e adoração ao nosso Deus. Queridos, eu fiquei pensando bastante o que falar num culto de sábado pela manhã, após tantos meses longe uns dos outros fisicamente. Não é uma boa pergunta? E eu vou confessar para vocês que a angústia não foi grande, porque rapidamente o Senhor me mandou uma mensagem. Eu preguei essa mensagem no Cambuci sábado passado, vou transmiti-la a vocês nesta manhã de sábado. E eu tenho certeza que essa mensagem ela diz respeito à nossa realidade, diz respeito à nossa vida. Nós precisamos ouvir isso que nós vamos ouvir juntos nesta manhã. Assim como você está, feche os seus olhos. Bondoso Deus, te agradecemos por tudo aquilo que já presenciamos. E neste momento em que a tua palavra será aberta, nós rogamos ao Senhor, poder dos altos céus, poder do Santo Espírito, para que nós possamos compreender a tua mensagem, possamos compreender o recado que o Senhor tem para as nossas vidas. Abençoe de uma forma muito especial os teus filhos que aqui vieram, mas não deixe de abençoar aqueles que ficaram em casa e também estão participando deste momento. Que a tua bênção seja sobre todos nós, te suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, quando eu era garoto, eu devia ter aproximadamente uns 6 anos de idade, eu morava numa casa que tinha um quintal bastante grande, nós criávamos 80 galinhas, tínhamos um porco, tínhamos um viveiro com uns 300 passarinhos, eram só cachorros. No momento que nós mais tivemos, foram 7, mas nós tínhamos no mínimo 6 cachorros no quintal de casa. O quintal era grande, parecia até sítio. Nós morávamos, meus pais saíram de São Paulo, Vila Mariana, e foram morar em Cotia. E nós tínhamos várias árvores plantadas nesse quintal. Nós tínhamos um pé de chuchu, chuchu era garantido o ano todo. Nós tínhamos laranja, olha que lembrança eu tive agora, que lembrança gostosa, deu até vontade de comer. Sabe aquela laranja da casca grossa? Tem um nome, cidra. Nós tínhamos um pé de cidra que dava cidra o tempo todo e nós comíamos muito doce de cidra. É aquele doce que você faz da parte branca da casca da cidra. Já comeram? Quem aqui já comeu aquilo? Quem não comeu perdeu metade da vida. Então você vai numa rede de mercado e compre lá a cidra, você só põe um pouquinho de açúcar, bem pouco para ninguém morrer de diabetes, e é uma delícia. Nós comíamos isso também, nós tínhamos um pé de abacate, e numa tarde dessas que minha mãe e eu estávamos limpando todo o quintal, nós estávamos na parte baixa do terreno, ele tinha um leve declive, lá embaixo tinha as árvores e a escada. Nós estávamos terminando a limpeza do quintal, quando de repente ao longe, a nossa casa ficava na parte plana da rua, mas mais para cima tinha uma descidona. Quando ao longe nós avistamos um homem que vinha correndo, ele caía, ele estava descalço, ele estava rasgado, ele estava todo machucado. Eu acho que na minha lembrança de criança, eu nunca tinha presenciado alguém tão esgualepado quanto aquele ser. E passa correndo na rua, só que nós éramos os únicos que estávamos na rua. E quando ele passa ali por nós, ele para. Eu confesso para vocês que fiquei preocupado, eu pensei, é um ladrão. E aquele homem, ele gentilmente perguntou para minha mãe: senhora, eu preciso chegar no quilômetro 28 da Raposo Tavares, e eu sei que por aqui tem um atalho, como que eu faço para chegar lá? A minha mãe conhecia o caminho e disse para ele: olha, você vai pular o muro da fazenda dos padres, que ficava no final da nossa rua, e você vai subir a rua asfaltada até o final dela. No final dela, você vai pegar um caminho no meio do mato à esquerda,
e você vai seguir ali toda a vida, você vai chegar, toda a vida minha mãe não falou não, mas ela falou, você segue ali para sempre, e você, toda a vida eu aprendi depois, quando eu fui pastor em Santa Catarina, qualquer coisa que você pergunta lá, eles dizem, toda a vida para a direita, toda a vida para a esquerda, você fala assim, se é toda a vida eu morro, nunca vou chegar. Você vai achar uma picada no meio do mato, à sua esquerda, e você vai seguir naquela direção, e você vai andar, toma cuidado com uma coisa, disse minha mãe para ele, com as vacas da fazenda. Os touros são muito bravos e perigosos. Então você toma cuidado, se ver vaca, sobe alguma árvore, porque você pode não... Muitas pessoas já foram feridas por esses animais. O rapaz seguiu a orientação da minha mãe e foi. Passados 15, 20 minutos, aproximadamente umas 10 viaturas, era polícia correndo para tudo quanto era lado, sirene, tinha um helicóptero sobrevoando nossa casa, e nós éramos os únicos ainda na frente da calçada, ali limpando, varrendo as folhas do abacateiro, e um policial parou e perguntou assim, vocês viram um rapaz passando por aqui, estava machucado, descalço, ferido? Minha mãe falou, sim, acabei de ver. Para onde ele foi? A minha mãe falou assim, por que vocês querem saber para onde ele foi? E aí a polícia falou, ele é um fugitivo, alguém muito perigoso, nós precisamos encontrar esse rapaz antes que ele chegue no destino final. Aí minha mãe falou assim, olha, ele me pediu, perguntou como que fazia para chegar no quilômetro 28 da Raposo aqui por trás. Então ele pulou o muro aqui do Cotolengo, da fazenda da Igreja Católica, vai subir o asfalto até o final, no final ele vai pegar a picada para sair lá no 28 da Raposo. Os policiais ficaram olhando para minha mãe, agradeceram e foram. Nunca mais tivemos notícia. Não sabemos se o bandido perigoso foi pego ou não. Verdade que tinha uma mata, uma floresta com vaca para tudo quanto era lado ali de baixo. Não sabemos se ele foi pego ou não foi. E eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Você tem fugido de algo? Você já fugiu de algo neste mundo? Você pode ser considerado ou chamado hoje de um fugitivo? Ao longo da Bíblia, nós encontramos muita gente fugindo. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no texto que vai ser o texto base para a nossa mensagem de hoje. Está em Isaías, capítulo 59. Eu preciso que vocês sejam rápidos, aí para manusear a palavra de Deus. Isaías 59, eu vou ler para vocês o verso 2. A minha Bíblia diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Você percebe esse texto bíblico? O pecado, ele faz uma separação entre nós e Deus. Essa separação é tão danosa que nós tentamos fugir de quem? De Deus. Você se lembra no Éden? Logo após comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que foi que Adão e Eva fizeram? Se esconderam, eles fugiram para trás de uma moita. Eu sei que não foi moita, a Bíblia diz que eles se esconderam atrás das árvores. Mas na minha imaginação infantil, lá atrás, eu aprendi que era uma moita, e até hoje eu enxergo eles atrás da moita, peladinhos, tentando se esconder da presença de Deus. Lembra do rei Saul? Quando Saul foi escolhido para ser rei de Israel? Eu vou até abrir a Bíblia para poder ler esse verso, que esse verso é bem interessante. 1 Samuel 10. 1 Samuel, capítulo 10. Os versículos 20 e 22. Tendo Samuel, Samuel era o profeta de Deus. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, o povo ali estava brigando, querendo um rei. Fazer chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegado a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri. E dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, ele não podia ser encontrado. Quando ele recebeu a notícia de que ele seria o rei, o que ele fez? Se escondeu.
Ele fugiu e se escondeu. Aonde? O próximo verso vai dizer. Então eles tornaram a perguntar para Deus, perguntar ao Senhor, se aquele homem estava ali. Respondeu o Senhor, está aí, escondido entre a bagagem. Você também se esconderia? Você também fugiria? Se fosse para você ser nomeado neste momento presidente do Brasil, você fugiria, você se esconderia? Vocês se lembram de Jonas, o profeta de Deus? Deus mandou ele ir para onde? Para Nínive. Mas ele correu para o porto de Jope e pegou um navio de Tarsis. Fugiu do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. É possível fugir de Deus? É possível se esconder do Senhor? Tem alguma moita à prova do olhar do Senhor? Tem algum navio que possa verdadeiramente te encobrir da presença do Senhor? Será que se esconder atrás da bagagem resolve? Hoje também nós tentamos nos esconder. Eu e você somos vítimas desse tipo de fuga. E sabem de quem que nós fugimos diversas vezes? Nós fugimos de Deus. Nós fugimos de Deus porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Ele. E quando nós falhamos, quando nós pecamos, nós nos sentimos mal, nós sentimos vergonha, nós sentimos desespero, angústia, e nós queremos ficar longe da vista de Deus. E o que eu e você fazemos para que Deus não nos veja? Nós paramos de ler a Bíblia, nós paramos de orar, nós paramos de testemunhar do amor de Deus para as pessoas. Sabe por quê? Porque o pecado fez uma barreira, ele fez uma separação, ele nos distanciou do Senhor. E nessa manhã, eu não sou profeta nem filho de profeta, mas eu sei que alguns nessa manhã vieram para o templo fugindo. Fugindo de Deus, correndo para a casa dele. Isso é possível, pastor? Sim. Pode ser que você tenha vindo nessa manhã à casa do Senhor se sentindo fraco espiritualmente. Você sabe que você precisa do Senhor. Talvez a sua consciência disso é tão grandiosa que mesmo na sua atual condição, na tua atual situação, você deixou tudo para trás e veio para a presença do Senhor. É possível que nesta manhã eu esteja falando para alguém que está sentado no sofá da sua casa e está me ouvindo e está fugindo do Senhor. Não sei há quanto tempo você foge dele. Os pecados fazem separação entre nós e Deus e nos criam a ilusão de que nós podemos nos esconder do Senhor. Sabe? A mensagem de hoje, ela tem como título: Pare de fugir de Deus e fuja para Deus. É isso que nós pecadores precisamos fazer. Nós não temos que fugir do Senhor, nós temos que fugir para o Senhor. Vocês sabem, essa questão do testemunho que eu acabei de mencionar, ela tem me preocupado bastante. Desde que começou essa história de pandemia, passado algum tempo, a gente tem gastado muito tempo nas redes sociais, vocês são provas disso. Eu mandei a princípio oração para todos vocês. Se alguém não está recebendo as minhas orações, depois me passa o número do seu WhatsApp, eu mando diariamente. Lembra no começo? Eu comecei com oração em áudio. Passado um tempo, eu descobri que eu podia fazer um videozinho. Comecei a mandar a oração em videozinho. Passado algum tempo, alguém falou para mim que eu podia fazer isso no YouTube. Abri um canal lá no YouTube e comecei a mandar com imagem e som a oração todos os dias. Olha quanto tempo já faz, não é verdade? Quanto tempo já faz. Hoje tem lá um canal no YouTube, mais de 1000 pessoas inscritas. Obrigado porque você é inscrito lá também. E eu tenho enviado todos os dias meditações, reflexões bíblicas. Tenho divulgado isso em vários grupos do WhatsApp e tenho divulgado isso em vários grupos do Facebook. E posso contar uma coisa para vocês? Andando por esse submundo dos grupos do Facebook e do WhatsApp, eu descubro que há um grupo de pessoas tremendamente comprometida com a pregação do Evangelho. Mas esse grupo, infelizmente, é muito pequeno. São pessoas que mandam material todos os dias, uns para os outros, pregações, orações, textos bíblicos, imagens, mensagens, todo dia. Esse grupo existe. Deus seja louvado por isso. Mas esse grupo é muito pequeno. Sabe qual que é o grupo gigantesco que eu descobri lá também?
os defensores de políticos. Eu estou quase achando que Jesus devia ser candidato a vereador de São Paulo. Porque se ele fosse candidato a vereador de São Paulo, quem sabe os nossos irmãos seriam mais ousados ao defendê-lo nas redes sociais. Vocês entenderam o recado? Cuidado, querido. Nós, cristãos, temos apenas um que nós defendemos, divulgamos e anunciamos: Jesus Cristo justo. Cuidado, meus irmãos cristãos, para vocês não ficarem levantando bandeira de político algum. Vocês, ao fazerem isso, estarão sendo apenas usados. E daqui a pouco esquecidos. Cuidado com isso, tá bom? A Igreja Adventista do Sétimo Dia não é política. Também não podemos dizer que somos apolíticos. Mas nós não temos partidarismo, não defendemos A, não defendemos B. Cuidado com isso. Se você tem defendido algum candidato A ou B, algum vereador, algum prefeito, candidato a prefeito, talvez até mesmo o presidente, pare e se pergunte se você tem defendido o Senhor Jesus e testemunhado dele com a mesma intensidade, com a mesma ousadia e com a mesma intrepidez. Porque se você só tem defendido homens, pode ser que você ainda não seja da pátria celeste. Pode ser que você seja perdido na pátria da terra, achando que você está indo para a pátria celeste. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Nesse processo de parar de fugir de Deus e iniciar uma fuga para Deus, o que mais a Bíblia tem a nos dizer? Palavras do próprio Cristo. Evangelho de João, capítulo 5, verso 40. Ele diz assim para mim e para você: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Quem vai para Cristo, quem vai a Jesus tem o quê? Tem vida, vida em abundância. Quem continua tentando fugir dele consciente ou inconscientemente tem o quê? Morte. Morte em abundância. Isaías disse: os vossos pecados fazem separação entre nós e Deus. No entanto, é o próprio João quem disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tem o quê? A vida eterna. Se você se lembrar lá do que a Bíblia diz no livro de Romanos, não precisa abrir. Romanos 8, verso 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para quem está em quem? E se você se lembrar do que disse Isaías de novo, capítulo 1, verso 18. Vinde e arrazoemos, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata. Eu tornarei você branco como a neve. Você percebe? O pecado é uma desgraça, a palavra certa é essa: o pecado é uma tragédia. Mas é uma tragédia que surge para separar o homem de Deus. O que Deus faz? Envia Jesus. Quem crer e aceitar a morte de Jesus para a sua salvação, novamente está ligado com Deus, e para aquele não há nenhuma condenação, porque os nossos pecados são colocados sobre Jesus. E aí ele diz para você: venha, negocie comigo. Pecador você é, eu também sou. Miserável você é, eu também sou. Mas Jesus promete nos tornar brancos, puros. Ele promete nos limpar, ele promete nos dar uma nova oportunidade. Nós vamos ter uma outra história caminhando ao lado dele. Nesse contexto, queridos, eu pergunto para vocês: se não vamos mais fugir de Deus, do que exatamente eu e você precisamos fugir? Abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios capítulo 6.
Verso 18. Do que, Senhor, o Senhor quer que a gente fuja? Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Você entendeu? Se nós não vamos mais fugir do Senhor, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, do que é que nós temos que fugir? Fuja da impureza, fuja da imoralidade, fuja da luxúria, fuja da lascívia, fuja da concupiscência da carne. Vocês sabem que o sexo é um presente de Deus. Foi Deus quem fez o sexo. Ele desenhou o corpo masculino, ele desenhou o corpo feminino. Ambos se completam e a atividade sexual, ela gera um prazer inexplicável. Melhor palavra, acho que é essa. No entanto, o inimigo de Deus criou a imoralidade, a impureza, a luxúria, a lascívia, a concupiscência da carne, fazendo com que os corpos se inflamem e assim o pecado seja cometido na própria carne. O sexo é uma bênção, mas ele deve ser vivido dentro e somente dentro, unicamente dentro. Fora do casamento, o sexo é uma maldição. Ele é uma desgraça. E por onde quer que ele passe, ele deixa um rastro de dor, morte e sofrimento. E não é para aquele momento, é por gerações. Se fôssemos fazer uma pesquisa aqui, é possível que vários de nós sejamos resultado de situações semelhantes a essa. Quando você nasce de uma relação que não é familiar, como você cresce? Você cresce com dificuldades. Você cresce sem a presença paterna. Você cresce, às vezes, sem a presença paterna e materna. Foi abandonado no orfanato. E o meu... Você cresce depois eu falo sem nada, sem amanhã, ninguém. segunda, Você não consegue ter fazer isso aí apego. segunda. Quem não recebe amor não consegue dar amor. Você percebe? Isso vai gerando uma desgraça social. Também não precisa, não. Essa desgraça Depois social não tem. você sai de lá, faz isso aí. Até lá tem que... Queridos, ouçam o conselho de Deus essa manhã. Fujam da imoralidade. Fujam. Fujam da impureza. Nós não queremos esse sofrimento para as nossas vidas. Senhor, do que mais nós precisamos fugir? Do que mais Deus quer que eu e você fujamos? 1 Coríntios, capítulo 10. Vira aí, algumas páginas para frente. O verso 14. Só um detalhe, queridos. Sexo antes do casamento também é igual ao que eu acabei de dizer, tá bom? A Bíblia tem até um nome para isso, ela chama de fornicação. Eu sei que hoje os médicos, os psicólogos, todos dizem, não, tem que experimentar bastante. Tem que experimentar para saber se é bom. Depois você escolhe com quem casar. Eu sei como o mundo tem ensinado. Eu sei como a universidade prega, eu sei como que o mundo fala. Agora você que escolhe. Você vai fazer como Deus orienta ou você vai fazer como Deus pede? Quando você faz do jeito que Deus pede, você permanece protegido e bem guardado. Quando você faz como o mundo ensina, você perde essa proteção e essa segurança. Pense em você, como que você vai fazer com isso. 1 Coríntios 10, o verso 14. Paulo diz à mesma igreja dos Coríntios, a pior igreja do mundo. Ele fala assim, portanto, meus amados, fugir do quê? Foge da idolatria. A idolatria separa o homem, a criatura, do seu Criador. A idolatria, ela destrói a comunhão do homem com o seu Criador. E você sabe o que é idolatria? A idolatria é a ação mais poderosa de Satanás. Por que a idolatria é a ação mais poderosa de Satanás? Porque ele faz o homem idólatra acreditar que está salvo, mesmo estando totalmente perdido. Olha que interessante. Não é exatamente isso? O idólatra acredita
que ele está fazendo do jeito certo. Não é isso mesmo? Mas o que o idólatra está fazendo? Do jeito errado. Muitos idólatras acreditam que serão salvos. Mas qual vai ser o resultado final da idolatria que eles estão cometendo? A perdição. Ah, pastor, que bênção. Estou me sentindo aliviado agora neste momento. Com a idolatria nós não temos problema. Nós assim o pensamos. Pode ser que você não esteja adorando ou idolatrando um pedaço de gesso, um pedaço de prata, um pedaço de pau. Mas é possível que você esteja venerando alguém. É possível que você esteja idolatrando dinheiro. É possível que você esteja colocando em primeiro lugar na sua vida uma ocupação no trabalho. É possível que um filho, é possível que um cônjuge, é possível que tanta coisa esteja no lugar central da sua vida, ocupando o lugar de Deus. E você se pergunta, mas que mal faz, pastor, eu amar tanto a esta coisa ou a esta pessoa? Faz mal, sim. E te levará à ruína quando você coloca qualquer coisa no lugar do teu Deus. Paulo disse aos coríntios, e eu digo a vocês, fujam da idolatria. Há um só Senhor e somente Ele merece o nosso amor. Há um só Senhor e somente Ele merece o nosso louvor. Há um só Senhor e somente Ele merece a entrega da nossa vida sem reservas. A idolatria é pecado, fuja dela. Deus, do que mais o Senhor quer que a gente fuja? Abre a sua Bíblia comigo mais uma vez. 2 Timóteo, capítulo 2. O verso que nós vamos ler é o 22. 2 Timóteo 2, verso 22. Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, diz a ele: foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Posso ler de novo? Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Do que é para a gente fugir? Das paixões da mocidade. Quais são as paixões da mocidade? Você se lembra quando você era jovem? O que te apaixonava? Coisas materiais? A busca do prazer? Será que eu posso dizer que a mocidade tem paixão pelas drogas, pelo álcool? Sem dúvidas, não é verdade? Quando você vê os maiores ajuntamentos de jovens, onde eles estão? Normalmente bebendo. Não é isso mesmo? As paixões da mocidade são tudo aquilo que pode ser colocado no lugar de Deus. Tem uma relação leve aqui com a idolatria. Fuja dessas paixões. Ao invés de seguir essas coisas de perto, sabe o que nós devemos seguir? Siga o amor, siga a paz, siga a fé, a justiça, e ande com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. Queridos, eu não precisava dizer, mas o velho deitado já dizia: diga-me com quem você anda, eu direi quem você é. Com quem você tem andado na pandemia? Eu espero que você tenha andado com pessoas que te aproximem de Deus. Já terminando. Eu não sei exatamente do que você tem fugido, do que você precisa fugir. Não sei. Cada um sabe aqui. Cada um tem consciência. Mas, por favor,
pare de fugir do Senhor. E fuja para o Senhor. É Isaías, no capítulo 55, no verso 6, que diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Diversas vezes na Bíblia, esse verso que eu vou mencionar agora está presente. Davi fala, é repetido lá na frente, pelo autor de Hebreus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que Deus te abençoe. Que você e eu possamos fugir para o lado certo. Que nós possamos fugir para o Senhor. Nós vamos, neste momento, terminar este culto cantando louvor. O hino que nós vamos cantar, foge veloz para o monte. Nós precisamos fugir para o Senhor.